Galera, ele é missionário desde 1977, já passou por Venezuela, Costa Rica, Portugal e Estados Unidos, é pai e está aqui para falar um pouquinho mais de como é a vida de um missionário, missionário José Calixto Patrício. Pode subir. Uma salva de palmas, galera. É a sua primeira vez aqui em Curitiba? Você já veio? É a sua primeira vez aqui? Não, já tenho vindo a Curitiba muitas vezes. Eu nasci em Florianópolis, Santa Catarina, então Curitiba sempre esteve aí. E o seu trabalho é ser um missionário? Eu posso chamar de trabalho? Sim. É um trabalho. E como que se deu esse chamado, assim? Porque, geralmente, a gente, pelo menos, não nasce querendo ser missionário. Antes de você receber seu chamado, você queria ser alguma coisa? Ou... Sim, eu me converti com 14 anos de idade, em Itajaí, Santa Catarina, e na igreja, ouvindo os apelos missionários, havia sempre um desejo de servir a Deus, mas a decisão de me entregar para o Senhor e dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, aconteceu aos 19 anos. Eu dirigia uma pequena congregação da igreja e ouvindo um domingo na igreja, um domingo à noite, um culto onde celebravam setembro de 1969, setembro de 70, um culto de missões nacionais. O pastor fez um apelo, a esposa do pastor recitou uma poesia, e ali o Espírito Santo tocou o meu coração, e eu tomei uma decisão, eis-me aqui, Senhor. Foi algo gradual, então, não foi? Sim. De uma hora para outra, porque muita gente às vezes sai do apelo assim, já liga para a mãe e fala: mãe, não volto mais para casa, já comprei o passaporte para a Zâmbia e... Enfim. E qual foi o seu primeiro país que você foi como missionário? Venezuela. Venezuela, o senhor falava espanhol? Sim, quando eu fui para a Venezuela já tinha um bom domínio do espanhol. Havia feito um curso de clínica pastoral em 1973, em Assunção, Paraguai, por 2 meses. Então, ao chegar na Venezuela, em 77, já me defendia bem no espanhol. E que cidade o senhor ficou lá? Eu fui para o oriente da Venezuela, 2 cidades chamadas Barcelona e Puerto La Cruz. Ok. E como que se dá a rotina de missionário? Porque, pelo menos para a gente aqui, a coisa mais próxima de missões que a gente tem é a viagem missionária. A gente vai para uma cidade e, enfim, faz atividades lá. E é algo muito corrido, assim. Então, no primeiro dia a gente está já no gás, assim, aí no terceiro a gente está... Galera, não dá para gritar para as pessoas, para ir para a igreja. Como que se dá a rotina? Bom, a rotina do missionário depende muito do missionário e depende do campo onde ele trabalha. Por exemplo, vimos o testemunho das 2 jovens e elas estão num contexto islâmico. Então, é uma pesca de arpão. Você tem que ir lá no fundo do mar e conseguir, e é um trabalho de evangelização muito difícil. No meu trabalho hoje em Portugal, não estou mais nem plantando igrejas, nem revitalizando igrejas. Eu sou o responsável pelo cuidado pastoral dos missionários da Junta de Missões Mundiais na Europa e no leste europeu. E o senhor é casado, pai? Sou muito bem casado, 42 anos, uma japonesinha linda, Sueli Mieko Shirazawa. Já falo dos filhos? Não, calma. Agora eu vou perguntar, como que se dá a sua relação com os filhos? Porque enfim, missionário, você tem que acabar dividindo o tempo entre as missões propriamente ditas e a família. Como que se dá isso? Bom, hoje em dia a minha filha tem 39 anos, está casada, tenho 2 netos, uma netinha de 10, um netinho de 7. Ela e o esposo moram em Oklahoma, nos Estados Unidos. Tenho um filho de 35 anos, casado, mora em Granada, na Espanha. Este filho, o Samuel, é missionário e utiliza a ferramenta do futebol, escolinhas de legal. futebol,
para fazer obra missionária. Então, graças a Deus, os meus filhos estão... E eu estou no meio, Portugal. E o senhor acha que você teve alguma influência na vida do seu filho, para ele ser missionário? Bom, não sei se vocês sabem, mas algumas vezes acontecem que os filhos dos pastores e missionários, a última coisa no mundo que eles querem fazer é imitar o pai. É verdade. Eu sei porque meu pai é pastor. E o meu filho sempre dizia, tá doido, eu não quero ser pastor, mas nem a pau. Mas ele teve uma experiência na Costa Rica, posso tomar um tempinho para falar disso? Pode, não tem problema não. Meu filho, a gente morava na Califórnia, São Francisco, e a junta nos transferiu para São José, Costa Rica. Meu filho jogava basquete na escola, lá nos Estados Unidos, e quando fomos transferidos para Costa Rica, Samuel sentiu uma grande decepção. E eu digo que, ao sair da Califórnia com 14 anos para Costa Rica, ele teve uma morte espiritual, morte emocional, morreu. E naqueles 5 anos e meio na Costa Rica, meu filho caiu nas drogas e foi trabalhar num estúdio de tatuagem, e aos pouquinhos as tatuagens foram aparecendo no corpo dele. Foi uma história difícil, 5 anos e meio, mas o Senhor teve misericórdia do meu filho, tocou o meu coração e o coração da minha esposa. Por amor dele, deixamos a Junta de Missões Mundiais, depois de 25 anos de missionário, deixamos uma igreja fundada na Costa Rica e voltamos para os Estados Unidos em 2002 para ele ter a oportunidade de voltar para a Califórnia. Ali, durante 2 anos, Deus trabalhou na vida dele e ele voltou para morar conosco, já em Nova Jersey. E com a habilidade do basquete, ele começou a jogar basquete com 13 meninos da igreja, 13 juniores. Depois de 3 meses, tinha 142. Um missionário o aconselhou para ir para Granada, na Espanha, fazer um treinamento. Lá ele recebeu um convite para ser missionário, casou-se, e hoje meu filho é o diretor dos embaixadores em futebol na Espanha. Está sendo usado por Deus. Então, o seu trabalho, quando o senhor estava nos Estados Unidos, era plantar igrejas? Sim. Porque a vida de missionário com a família não deve ser algo fácil, no sentido de que toda vez que você muda, você acaba mudando o círculo social, e isso deve ser ruim para os filhos, como você falou. Seu filho acabou passando por essa dificuldade. E o que leva a pergunta é: quais foram suas frustrações? Se você já pensou em desistir do ministério, e como foi isso? Bom, eu já pensei em desistir do ministério algumas vezes, especialmente quando acometido de tempos de depressão. Mas cada vez que eu estou lá na caverna, o Senhor vem em meu socorro, e eu tenho aprendido a crescer através da tribulação. E por causa da depressão, Deus me ajudou a superar a minha barreira de oração. Eu podia dirigir uma reunião de oração, por exemplo, das 5 da manhã às 8 da manhã, todos os dias, com 3 grupos de oração, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, mas eu, pessoalmente, não conseguia orar mais do que 15, 20 minutos. Deus me ajudou e eu superei isso, e hoje eu posso orar 3, 4 horas por dia, sinto prazer, e isso mudou totalmente a minha vida. Como você já teve experiências em vários países e várias cidades, o senhor deve ter uma noção de que qual foi o campo missionário que você mais sentiu dificuldade de falar com as pessoas e levar o evangelho até elas? Muito bem. Havendo trabalhado 17 anos na Venezuela, 5 anos e meio na Costa Rica, 2 na Califórnia, 8 nos Estados Unidos, e agora vou completar 7 anos em Portugal, eu não tenho a menor dúvida, o campo mais difícil é Portugal. Por quê? Porque
especialmente no norte de Portugal, onde eu estou. Vocês devem saber de Lisboa, Porto. Eu moro na cidade do Porto. E lá em cima tem uma cidade chamada Vila Real, numa região chamada Trás-os-Montes. Os transmontanos, para ter uma ideia de como é o povo transmontano, eu diria que vocês pensem no gaúcho. Está fechado para o Evangelho. E lá naquele lugar é um trabalho muito difícil, não funciona esse evangelismo que a gente costuma fazer aqui em Portugal, aqui no Brasil. Em Portugal, as pessoas não estão abertas para você conhecê-la e já falar de Jesus. É um evangelismo relacional. Você precisa cultivar amizade com a pessoa, levar essa amizade durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que você sente que chegou o momento de plantar a semente do Evangelho. Então, eu diria que o trabalho mais difícil de toda a minha carreira de 40 anos é Portugal. Mas é verdade que falam que lá, enfim, a corrente protestante é pequena, né? Que domina lá o catolicismo. Portugal tem menos de 1% de evangélicos. E eu diria que o quadro é mais ou menos igual em todos os países de tradição católica na Europa. Eu poderia dizer que é menos de 1% na França, na Itália, na Espanha e em Portugal. O evangelho é muito pouco crescimento nestes países. E nesses 40 anos de ministério, você já pensou que ia morrer alguma vez? Se eu pensei? Que ia morrer. Você falou, agora azedou. Pois sim. Ia na Venezuela, ia pregar numa cidade e saí tarde para a pregação, e era uma estrada perigosa, com muitas curvas. Os caminhões que levavam óleo diesel derramavam óleo diesel na pista, e eu, querendo chegar a tempo da pregação na outra cidade, exagerei no acelerador, e numa das curvas fui embora por um abismo, um precipício, mas o Senhor pendurou o meu carro por uma roda naquelas proteções de ferro que estão na estrada. E ali eu estava com o irmão e eu disse assim para ele: hermano, nós fuimos. Irmão, já estamos indo embora. Mas o Senhor teve misericórdia, e aí eu liguei para minha esposa e disse: olha, eu furei um pneu, mas não preocupa que a gente está em casa daqui a pouco. Uhum. É muito engraçado ver a diferença de experiências, né, de você que está no campo e da gente, porque, por exemplo, o mais perto da morte que eu cheguei foi quando eu vi a minha mãe com o chinelo na mão, entendeu? Então, é interessante ver esse contraste da pessoa que está no campo e da pessoa que está, sei lá, na cidade, né? O que me leva a outra pergunta aqui é: qual foi o momento mais polêmico que você viveu? Muito bem. Quando eu cheguei na Venezuela, em 1977, a Convenção Batista Venezolana era muito tradicional. Para você ter uma ideia, não se costumava aplaudir nos cânticos, não se cantava cânticos, corinhos, somente o hino do cantor cristão, e nas igrejas só se usava o piano e o órgão. E depois de trabalhar 7 anos e fundar uma igreja nos moldes de uma igreja tradicional, fui para uma outra cidade, Porto La Cruz, e comecei a sentir que o trabalho não ia avançar com aquela liturgia engessada, que a gente precisava de um culto mais contemporâneo, fazer alguma coisa diferente. E Deus, então, usou um livro de John Stott, chamado Cristianismo Equilibrado. John Stott dizia que muita gente pensa que o equilíbrio está no centro, e ele dizia: não, o equilíbrio nunca esteve no centro, o equilíbrio está nos 2 extremos, intelecto e emoção. E aquilo para mim foi como uma revelação espiritual. Então eu levei o assunto para a igreja e decidimos, a partir daquele dia, usar cânticos espirituais, permitir que os irmãos aplaudissem nos cânticos, usar todo tipo de instrumento na igreja,
E a nossa igreja quebrou na Venezuela o paradigma da liturgia tradicional. E não é fácil você quebrar um paradigma numa tradição evangélica forte. Eu recebi muitas críticas, fui chamado de pentecostal. Mas Deus abençoou, e hoje você vai na Venezuela, você percebe que aquela igreja que quebrou o paradigma, traçou um novo paradigma para a obra batista venezuelana. Então você tem, eu diria hoje na Venezuela, 5% de igrejas batistas tradicionais na liturgia e 95% com uma liturgia contemporânea, um culto mais aberto. Bom, e com todo esse trabalho que você teve algum momento que, assim como o senhor conseguiu quebrar esse paradigma de liturgia, teve um momento em que uma experiência que o senhor teve quebrou um paradigma que você tinha com você mesmo, que tipo, te marcou e falou, isso mudou meu jeito de ver, talvez, o evangelho, o mundo? Sim, foi uma experiência também na Venezuela. Eu estava num aeroporto de Maiquetía, esperava um pastor que vinha do Brasil, e ele não sabia que eu morava a 8 horas do aeroporto, e pediu se eu podia dar uma carona para ele ir para uma cidade que estava a 8 horas de distância da minha cidade. Eu fui lá pegá-lo no aeroporto, e o voo dele começou a atrasar, e finalmente ele chegou às 4 da manhã. Antes da chegada dele, eu vi um grupo de 20 jovens bolivianos mormons entrando na Venezuela como missionários mormons. De terninho, assim, e tudo? Com aquela roupinha, né? O elder, chazinha e tal. E daí eu olhei para aquele grupo e, naquela noite, eu senti que Deus falou comigo. Por que os batistas não podem ter um programa de missionários temporários? Hoje a nossa junta tem o Radical e muitos outros programas, mas estou falando do ano 1980. Então, eu lancei na Convenção Batista Venezuelana o programa do missionário temporário. De 80 até hoje, já passaram pelo programa mais ou menos 1.500 jovens batistas venezuelanos, que serviram como missionários temporários durante 1 ou 2 anos, e o impacto desses missionários temporários no crescimento da obra batista venezuelana foi tão grande que, só para vocês terem uma ideia, em 77, quando nós chegamos lá, eram 53 igrejas batistas venezuelanas. Hoje são 800 igrejas batistas, mais 600 missões. Aquilo quebrou totalmente o paradigma do crescimento na Venezuela. Salve de palma aí, galera. Para ele. Bom, pelo que eu estou vendo, o lugar onde você mais teve experiências foi na Venezuela. Sim, porque foram 17 anos e foi o meu primeiro amor. Passou mais tempo lá também. Que me leva a pergunta aqui qual foi a sua situação mais estranha ou inusitada que você passou, talvez pelo choque cultural, assim, você falou, sério? Olha, eu tenho sido muito abençoado por Deus, porque tem pessoas que têm dificuldade para comer uma coisa diferente, têm dificuldade com aprender um idioma novo, e eu considero que o Espírito Santo, quando me deu a vocação de missionário, me deu um pacote completo. Eu, pela graça de Deus, aprendi a viver bem na Venezuela, na Califórnia, na Costa Rica, 1 ano na Flórida, 7 em Nova Jersey, agora caminhando para 7 em Portugal. Mas sempre há um choque cultural. Eu acho que o choque cultural mais difícil, para mim, é mesmo a Europa. Com o meu trabalho de ser o mentor dos missionários, eu viajo muito pela Espanha. Eu tenho um carro que tem 6 anos e eu estou com 280 mil quilômetros rodados. Então, eu viajo muito pela Espanha.
E é uma tristeza você viajar por um país como Portugal, Espanha, Itália, França, sabendo que tão pouca gente conhece o Evangelho de Cristo. Isso é uma dor profunda no coração da gente. Bom, uma outra pergunta aqui é se, como a gente conversou na quinta-feira, né? Sim. Enfim, e você falou que por causa do estresse que até aconteceu na sua vida de missionário, o senhor teve algumas questões com a sua filha. Sua filha ou seu filho? Sim, com a minha filha. E o senhor... E depois tem uma experiência com filhos. Se você quiser, eu conto as duas. Não, pode contar as duas. Quer contar mais? Pode contar. Tá bom. Então, vou começar primeiro com a minha esposa. Ok. Eu falei ontem Não aqui, estava no negócio, esposa. falei ontem aqui para os adolescentes, juniores, né? E eu falei para eles, olha, eu quero contar 3 histórias para vocês. Um filho que pediu perdão para a mãe, um marido que pediu perdão para a esposa e um pai que pediu perdão para a filha. Eu contei 3 histórias em 20 minutos, mas eu prometo ser bem mais rápido agora. Tudo bem. Na Venezuela, depois de 17 anos, o meu ministério era um ministério muito estressante, porque eu me tornei o homem de missões mundiais. Então, todo congresso que acontecia no país, pastor Calixto era um dos oradores. E isso trouxe uma consequência muito ruim para o meu casamento. A minha esposa percebia que eu vivia sempre estressado. E chegando em casa, já tendo que preparar mais mensagens para sair para outro congresso. Então, minha esposa um dia me entregou uma carta e me disse assim, Calixto, eu quero que você saiba que eu sou uma pessoa muito infeliz ao seu lado. E eu não sei se vou ter condições de cumprir a promessa de viver ao seu lado até que a morte nos separe. O seu jeito, você é grosso, você é agressivo comigo, com nossos filhos. Por favor, quando voltar dessa viagem, não volte me pedindo perdão. Eu estou cansada dos seus pedidos de perdão sem arrependimento. Então, eu guardei aquela cartinha e eu lia aquela carta durante 8 meses, todos os dias, 2, 3 vezes. Um dia ela foi pegar o dinheiro lá na minha carteira, achou a carta e veio para mim e disse assim, por que você tem essa carta até hoje? Eu digo, olha, quando eu li essa carta no voo entre Caracas e Panamá, eu quase tive um infarto. Eu não sabia que eu estava cumprindo tão mal o meu papel como marido e como pai. Então, Sueli, eu tenho orado nestes 8 meses, pedindo a Deus que o Senhor transforme a minha vida. E nestes 8 meses de oração, o Espírito Santo revelou uma coisa muito importante para mim. Eu descobri que eu sou uma cópia do meu pai. Só que meu pai não era crente, eu era uma versão evangélica. Gospel. E então, eu disse para ela, eu sinto muito que eu tenha ferido o teu coração. Eu queria perguntar se nestes 8 meses você tem notado alguma diferença? Ela disse sim, Deus está respondendo às minhas orações. Já posso pedir perdão? Sim, agora já pode pedir perdão. Aí vem aquele beijo, aquele abraço gostoso e tal, né? Essa foi a história com a esposa. Mas isso você está morando na Venezuela? Na Venezuela. Aí, anos mais tarde, eu morava já na Costa Rica e a minha filha ganhou uma bolsa de estudos para uma universidade batista em Arkansas, Ouachita Baptist University. Estava na hora de levá-la para o aeroporto e o Espírito Santo me lembrou daqueles anos meus de estresse. Foram 2 anos, dos 14 aos 16 anos dela. E o Espírito Santo me lembrou aquilo e disse, não deixe a sua filha ir embora com amargura no coração contra você. Então eu a convidei para ir lá no meu quarto, ela sentou na cama
eu disse: Daniele, papai quer pedir para você não levar uma mala para a universidade. E ela disse: uma mala, papai? Como assim? Que mala é essa? A mala da amargura, do rancor, do ressentimento. O papai precisa pedir perdão para você, pelos gritos, pelas palavras duras que eu usei com você, dos 14 aos 16, dos 12 aos 14. E aí ela começou a chorar, e eu perguntei: você pode perdoar o papai? E ela pulou nos meus braços, perdoou. E de lá para cá, o meu relacionamento com a minha filha é precioso. Como eu disse, ela tem hoje 39 anos de idade. Tem mais uma história, querem ouvir? As minhas histórias são sempre grátis, eu não cobro nada. Então, vem agora a vez do filho. Quando saímos da Venezuela, em 94, para a Califórnia, meu filho tinha 12 anos. E chegando lá na Califórnia, ele jogava basquete. Ele era alto já com 12 Não, anos? não, ele não era alto, mas tem muitos jogadores na NBA que são baixinhos, mas fazem muita cesta. E o Samuel estava nesse caminho. E Samuel amava o basquete, mas ele nunca podia esperar que depois de 1 ano e 9 meses, a junta ia nos transferir da Califórnia para Costa Rica. Costa Rica é um país de 55 mil quilômetros quadrados que fica entre Panamá e Nicarágua, na América Central. E quando a gente foi dar a notícia para ele: filho, acabou o nosso tempo aqui na Califórnia, vamos para Costa Rica, aquilo foi, como eu falei antes, uma morte, né, espiritual para ele. Samuel caiu nas drogas, no mundo da tatuagem, e foram 5 anos e meio terríveis. O meu filho tinha um semblante horrível. Mas um dia, em oração, Deus tocou o coração da minha esposa, e ela me disse: Calixto, se nós queremos salvar o nosso filho, temos que voltar para a Califórnia. Temos que levar o Samuel de volta para a Califórnia. Tomei uma decisão muito difícil na época, de pedir demissão da Junta de Missões Mundiais, deixar a igreja que havíamos fundado na Costa Rica, e fui dar a notícia para o filho: olha, mamãe e papai vamos buscar uma oportunidade para voltar para os Estados Unidos e levar você. E ele disse: nossa, papai, essa foi a melhor notícia que o papai poderia ter me dado. E ele sempre chegava em casa meia-noite, 1 da manhã, e ele disse: a partir de hoje, papai, não durma até as 10h30 da noite, porque eu quero entrar lá no seu quarto para nós orarmos a Deus, para Deus fazer um milagre e eu poder voltar para a Califórnia. E nós voltamos, e ele foi abençoado por Deus. Ele teve uma restauração, voltou para o Senhor, e eu já contei um pedacinho que ele hoje é missionário em Granada, na Espanha. E qual era o critério que a Junta Mundial usava para mudar o senhor de lugar? Ou era... Bom, sempre há um mútuo acordo. Talvez você tenha ficado com a dúvida por que me tiraram da Califórnia para Costa Rica. Tem uma explicação lógica. Quando eu fui para Costa Rica, o pastor da igreja de São Francisco, na Califórnia, não quis utilizar um advogado para fazer o processo do green card, do visto. Ele mesmo fez. Isso trouxe um problema, porque o tempo se passou, 1 ano e 3 meses, e o visto não chegou. Se o visto não chegava, a Junta de Missões Mundiais tinha que pagar o meu sustento completo nos Estados Unidos. Se o visto chegasse, eu ia receber uma bolsa de 50% da North American Mission Board, que é a Junta de Missões Nacionais dos Estados Unidos. Não chegando, a Junta me deu mais 6 meses, e cumpriram-se 1 ano e 9 meses, o visto não chegou, e a gente teve que deixar a Costa Rica. Mas, geralmente, o processo de transferência do campo é um processo de muita oração. Às vezes é o próprio missionário que diz para a junta: olha, eu sinto de Deus de ir para tal lugar,
e algumas vezes é a junta que fala para o missionário, mas geralmente é um acordo mútuo de oração e busca da vontade de Deus. Em todos esses anos, agora eu vou desviar total do assunto que a gente estava, o senhor já teve, como você já falou, alguns milagres, pelo que eu posso ver, mas o senhor já presenciou algo sobrenatural assim? Bom, eu acho que o milagre mais sobrenatural que existe é a conversão, não é? A conversão de uma pessoa. Por exemplo, em Portugal, conhecemos uma senhora e no primeiro dia que a filha nos apresentou a mim e a Sueli para ela, em Portugal, costuma dar 2 beijinhos. Mas eu não ganhei nenhum beijinho e ela disse assim, oi. Só que depois essa filha teve um problema espiritual e numa sexta-feira, às 10h30 da noite, ela liga para a minha casa e diz, seu pastor, a Helena está tendo um ataque espiritual. O senhor poderia vir rezar por ela? Eu digo, claro, dona Helena. Em 15 minutos eu estava na casa dela, orando pela filha. E ela e o esposo ficaram na porta do quarto da filha, observando aquela luta espiritual, pedindo a Deus que libertasse aquela jovem da opressão demoníaca. E, ao cabo daquilo, ela foi liberta e começou a cantar os cânticos comigo. E, no domingo, ela apareceu na igreja e disse, seu pastor, eu estou aqui porque eu vi o que Deus fez quando o senhor orou pela minha filha. E eu tenho muitos padres nesta cidade que são meus amigos, mas eu nunca consegui que um padre viesse na minha casa, rezar pela minha filha. Então, vendo o que eu vi ontem, na sexta-feira, eu decidi que eu quero seguir a Jesus com a minha filha. E hoje é uma crente fiel na igreja. Para mim, o maior milagre que acontece é o milagre da conversão de uma pessoa. E qual foi a lição que o senhor tirou de todos esses anos, assim, que você pode consolidar como uma lição que você pode dar para a galera que quer missão e que o senhor mesmo teve? Muito bem. Agora, quando eu fui para Portugal, em setembro de 2010, eu fui com muito medo, e pensava assim, caramba, eu fui pastorear uma igreja com 4 membros, como é que vai ser? Como vai ser a estratégia? Mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí tem uma promessa preciosa. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesses 40 anos como missionário, eu tenho podido presenciar, perceber a presença de Deus conosco. Não precisa temer. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, 3. Não precisa haver temor para servir ao Senhor. Ele vai sempre nos guardar, sempre nos abençoar e fortalecer o nosso coração. E agora, para finalizar, o missionário tem um desafio para deixar para eles, então o senhor está com a palavra. Muito bem. Meu grande desafio para vocês é o seguinte: cada um de vocês está inserido num contexto, família, amigos, colegas da universidade, e algumas vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, puxa, que legal essa pessoa, né? Vive tão bem, mas a gente nunca deve perder de vista a eternidade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. A minha responsabilidade neste mundo e a de cada um de vocês é sermos testemunhas de Jesus, para levar as pessoas a uma entrega da sua vida a Cristo, para que elas não pereçam, mas tenham a vida eterna. Às vezes, a gente vive sem compromisso e a nossa vida não causa nenhum impacto ao redor, naqueles que vivem ao nosso redor. Seja uma luz, seja sal, leve outros a Cristo. Valeu, galera. Salva de palmas aí pro missionário. Valeu, Matheus.